Boa tarde. Começaremos com Ricon Sapiência, a volta para casa. Pensando na mobilidade urbana, imagina a cidade de São Paulo, com mais de 12,5 milhões de habitantes e 9 milhões de carros. Pois bem, conseguir imaginar esse vai e vem, é saída para cá, é saída para lá? Como pensar e como priorizar a mobilidade urbana na cidade de São Paulo? A sensação é de imobilidade. É o motivo para a gente pensar como podemos melhorar com tantos carros, com tanta gente, para lá e para cá, se sentindo imóvel, marginal lotada, fila, trânsito, buzina, congestionamento, e você ali parado, sem saber como sair, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Você para e pensa: desço do ônibus e vou a pé? Mas é tantos quilômetros para andar. Será que eu vou ter tempo de chegar? Ou vou de bicicleta? Mas a violência, os acidentes... Ah, não, para. Eu vou de moto. Acidente, percurso, trânsito e a buzina. Essa é a cidade de São Paulo. E para conversar esse assunto de mobilidade urbana na São Paulo que podemos ter, irei conversar com Alcides Amazonas, um camarada do PCdoB, mas uma pessoa que tem a expertise de entender a mobilidade para a cidade de São Paulo. Aguarde, daqui a pouquinho eu estarei com ele, Alcides Amazonas, pensando a mobilidade de São Paulo. Enquanto isso, fique ao som de Rincon. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz. É um grande prazer falar com você, Adair. O prazer é todo meu. Eu estava aqui já conversando um pouco com as pessoas, pensando a mobilidade na cidade de São Paulo, né? Com o número grande de habitantes que nós temos, mais de 12 milhões e meio, e mais de 9 milhões de veículos andando para lá e para cá. Como pensar essa mobilidade na cidade de São Paulo? Pois é. São Paulo é uma grande metrópole e tudo aqui é grandioso. As soluções, os problemas. Deixa eu só ver uma coisa com vocês aqui. Minha câmera está bem posicionada, está na posição correta aí? A sua câmera, você tá de lado. Eu acho que você tinha que virá-la um pouquinho. Tá. Agora você está de ponta cabeça. Melhorou? Melhorou, peraí. Você não tá... Agora melhorou. Agora melhorou. Espera aí que eu tô... É que o telefone está carregando. Agora tá Aê. legal. Agora tá jóia. Eu vou agradecer A gente a vai ficar bom Beth, que nisso está ainda. aqui. Vou agradecer a Silvia. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. E eu estou aqui com o meu camarada Alcides Amazonas. E o assunto de hoje é mobilidade urbana.
Amazonas, explica para as pessoas que estão nos vendo o que é mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Bom, ao longo dos anos foi se mudando o conceito. Antigamente esse termo mobilidade urbana nem era utilizado. Falava-se em transportes e dividia-se através de seus modais. Mas ao longo do tempo foi mudando o conceito. Então você tem todo o sistema de transporte com seus diversos modais e você tem a forma que as pessoas fazem o deslocamento. Então faz parte da mobilidade urbana tudo aquilo que as pessoas utilizam para se deslocar, inclusive deslocamento a pé, de bicicleta, de patinete, de táxi, de ônibus, de metrô, de tudo. Então a gente precisa ver num contexto geral. Infelizmente, muitas vezes, o direito de ir e vir das pessoas fica comprometido pelo fato de você não ter os equipamentos necessários, você não ter o calçamento adequado, padronizado, você não ter faixas exclusivas para os pedestres, aquela faixa elevada, né, para facilitar ali o trânsito do cadeirante, das pessoas com mobilidade reduzida, dos idosos, né? Mesmo o sistema de ônibus, nós temos um sistema com muitos problemas. A gente poderia ficar aqui umas 2 horas falando dos problemas que nós temos no sistema de ônibus. Porque o nosso povo também, você vê o que o nosso povo quer, na realidade? O usuário do sistema de transporte coletivo, ele quer um transporte rápido, seguro, confiável, confortável, acessível e com a tarifa justa. Nós não oferecemos nada disso. Não é confiável, não é seguro, a tarifa é cara, não é confortável. Então, a gente tem aí o nosso... Você é pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Aliás, eu quero aqui, Ana, te dar os parabéns, viu? Porque na conjuntura que nós estamos vivendo, onde a política foi criminalizada, onde é quase que um crime fazer política no nosso país, você está dando a cara, está se apresentando para representar o nosso povo na Câmara Municipal. E eu já passei por lá, eu sei o quanto é importante, né, ter pessoas que têm a sua consciência, trabalhadora, preta, muito discriminada por uma parcela da nossa sociedade. Então, eu fico muito satisfeito em saber que você topou essa parada, né, de disputar a eleição de vereador em São Paulo, enfrentar aí os tubarões, aqueles que têm muito dinheiro, e não é fácil. Mas você tem boas ideias, boas propostas, e está cercado de uma boa equipe, que, aliás, quero parabenizar a sua equipe de comunicação aí, que preparou bem aqui para que a gente pudesse fazer essa live com mais tranquilidade possível. Eu então, também tenho que agradecer a minha equipe. Qual é o foco que você gostaria de dar sobre o sistema de transporte? Se você me permitir, eu falaria aqui mais uns 10 minutos para mim dar um raio-x, um diagnóstico do sistema, e depois a gente interagiria com perguntas eventuais dos internautas, etc. O que você acha? Não, pode ser. A condução é sua. Tá bom, então vamos lá. O transporte público, vocês se lembram que há uns 15 ou 20 anos atrás, na lateral dos ônibus, estava escrito assim: transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Sim. Aquilo é só para inglês ver. Aquilo, na realidade, não funciona. E até se dizer que no passado tinha na lateral dos ônibus, nem tem mais. E o transporte público é um serviço social essencial, onde o poder público precisa participar e participar com força, com poder de intervenção, com poder de gerenciamento. Eu trabalhei numa empresa pública chamada CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo. A CMTC, ela gerenciava, fiscalizava e operava uma parte do sistema. Aliás, uma parte grande. A CMTC operava 30% do sistema. Então, aquelas linhas deficitárias,
aqueles bairros novos que surgiam, onde nenhum empresário privado queria colocar o seu ônibus, porque não tinha passageiro, era linha que não tinha rendimento. Quem fazia essas linhas? O poder público, a CMTC. Hoje isso não ocorre, ou ocorre com muita deficiência. Por isso é muito importante que a gente lute para ter uma empresa pública operadora operando uma parte do sistema. Por exemplo, hoje o poder público, para definir o valor da tarifa é definido através do custo do sistema. O custo do pneu, o custo do óleo diesel, o custo dos funcionários, o custo do ônibus, o custo da manutenção de uma garagem. Só que quem elabora essa planilha não é o poder público. Quem elabora essa planilha é os empresários privados que só pensam no lucro. O sistema consome rios de dinheiro de subsídio. Eu sou a favor do subsídio, mas um subsídio não para colocar no bolso dos tubarões da catraca. Eu sou a favor do subsídio para investir na qualidade, para ter uma frota mais moderna, para pagar melhores salários para os motoristas e cobradores. Esse subsídio eu defendo. Dinheiro público para melhorar a qualidade, para atender melhor o usuário. Infelizmente, isso não ocorre. Ao longo da década de 90, nós tivemos uma explosão de peruas clandestinas transportando as pessoas na cidade de São Paulo. Nós tivemos 12 mil peruas clandestinas. Na gestão da Marta Suplicy, o que nós fizemos? Nós acabamos com aquelas peruas clandestinas, foi criadas cooperativas, acabou aquelas peruas clandestinas que matavam as pessoas dia sim ou dia não, transportando de qualquer jeito, sem horário, sem respeitar nada, e essas cooperativas, uma boa parte já ficou empresa, já virou empresa. E aquela clandestinidade na década de 90 surgiu pela ineficiência do sistema oficial, pelo buraco que tinha, e por isso surgiu aí a clandestinidade. Nós precisamos melhorar a integração entre os diversos modais do sistema de transporte. Nós precisamos criar sacolões, bolsões para estacionamento de motos, carros, bicicletas, ao lado de grandes terminais, ao lado das estações de trem, para que as pessoas possam completar o seu percurso, tendo onde deixar a sua bicicleta, a sua moto, ou seu automóvel. É necessário que a gente tenha mais corredores modernos. Os pontos de ônibus que nós temos, em muitos lugares, um pedaço de pau enfiado no chão, você precisa modernizar o sistema de pontos de ônibus. Nós precisamos criar estações de embarques. Esses pontos de ônibus, você tem que botar tecnologia nele, para você apertar o botão sem precisar dar o sinal. O motorista do ônibus, a 2, 3 quilômetros de distância, ele já sabe que lá naquele ponto na frente tem um passageiro esperando ele. Nós temos tecnologia hoje que você aperta o botão, você sabe que hora que o ônibus vai chegar, falta quantos minutos para ele chegar no ponto. O motorista dentro do ônibus, no painel, ele fica sabendo que daqui a 1 quilômetro tem um passageiro esperando ele. Por que não investir em tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Então, nós achamos que é importante ter essa questão da modernização. Nós precisamos padronizar as nossas calçadas. A mobilidade das pessoas fica comprometida. Tem vias que você roda por aí que você não consegue andar nem a pé. Enquanto mais uma pessoa idosa, uma pessoa com mobilidade reduzida, cadeirante, precisamos padronizar as nossas calçadas para melhorar a mobilidade. A gente precisa também, nós temos um grande problema na cidade de São Paulo, eu não sou contra motos, os motociclistas, mas nós precisamos disciplinar melhor a circulação de motos na cidade de São Paulo. Está muito difícil. Nós temos cerca de 70 acidentes por dia com motos na cidade de São Paulo, infelizmente com 2 vítimas fatais. Os que não morrem ficam 8 meses, 1 ano no hospital, consumindo recurso público, com sequelas para o resto da vida. Nós precisamos disciplinar melhor. Nós precisamos ter campanhas de conscientização. Nós precisamos conscientizar a vida no trânsito. Nós precisamos formar os futuros motoristas na escola, com 5, 10 anos de idade,
para que quando o pai tiver adulto, quem vai chamar a atenção dele não é o guarda de trânsito dando uma multa, é o filho sentado no banco de trás e fala: pai, o senhor passou no farol vermelho, pai, o senhor passou em cima da faixa, desrespeitou o passageiro ou o pedestre. Então é necessário que a gente forme os motoristas do futuro desde já, para a gente ter um trânsito mais humano na nossa cidade. Nós precisamos ter um sistema menos poluente. O problema da poluição é uma coisa séria. Eu trabalhei na CMTC, em uma empresa que trabalhava com trólebus. Nós tínhamos 500 trólebus em São Paulo, que não poluem. Hoje nós temos pouco mais de 200 trólebus. Se nós não tomarmos nenhuma providência, vai acabar os trólebus, vai aumentar a poluição. É possível ter ônibus movido a álcool. É possível ter um conjunto de outros motores nos ônibus que evite mais a poluição na nossa cidade. A gente vai precisar também ver essa questão do pedágio urbano. É um tema polêmico. Ninguém gosta de discutir o pedágio urbano. Mas eu não acho justo que a nossa cidade, que a região central de São Paulo, seja invadida todo dia por muitos carros que vêm de outras cidades, que vêm do interior de São Paulo, e não paga um tostão para usar a nossa via carroçável. Os impostos que ele paga é recolhido lá na sua cidade de origem. É necessário a gente ter pedágio urbano para a gente taxar aqueles que usam as nossas vias aqui na cidade de São Paulo, para que ele possa contribuir também com a manutenção das nossas vias. A gente vê muito, todo dia, Anaí, tem uma coisa importante, que é o seguinte: você conhece bem a cidade de São Paulo, nós temos os bairros periféricos, nós temos os bairros onde a elite do nosso país, da nossa cidade, já como se o nosso povo só precisasse de dormir. Caiu. Houve uma interrupção na nossa conexão, mas nós já estaremos voltando. Só um instantinho, por favor. Voltamos. Voltamos? Voltamos. Será que é porque eu estou falando demais? Não, imagina! Todas essas informações, Amazonas, elas são de extrema necessidade, né? Uma vez que esse ano nós teremos as eleições municipais, então a gente também tem que olhar para a cidade para a questão do transporte, né? Não dá para você pensar a cidade de São Paulo com essa complexidade e com esse desafio sem que a gente abra uma discussão com a sociedade civil, sem que a gente abra, que a gente mostre quais são os pontos e quais são os desafios que nós temos que vencer. Então, a sua fala ela está sendo extremamente propositiva nesse sentido. Pode continuar. Muito bem. Mas eu ia dizendo o seguinte: você conhece bem a cidade de São Paulo, nós temos bairros periféricos, e as elites de nossa cidade dizem o seguinte: olha, quem mora lá no Capão Redondo, na cidade de Tiradentes, moram em bairros dormitórios. Está de bom tamanho, eles só precisam acordar, ir para o centro da cidade, trabalhar e voltar. É um conceito discriminatório. Primeiro que o nosso povo não precisa só de dormir,
Nosso povo precisa de lazer, de recreação, de emprego perto de casa, de universidade para estudar perto de casa. E o que nós precisamos fazer? Eu fui subprefeito da região central por 2 anos, subprefeito da Sé. E na Sé, você tem centenas de prédios enormes, abandonados, que poderiam ser transformados em moradias. Quase 20% dos empregos estão na região central. E o nosso povo mora lá na cidade de Tiradentes, Itaim Paulista. Aliás, Itaim Paulista é de onde eu falo nesse momento, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Criar emprego onde tem moradia e criar moradia onde tem emprego. Nós precisamos levar indústrias não poluentes, para a cidade de Tiradentes, para o Itaim Paulista, para a Zona Sul, né? Para que as pessoas possam trabalhar perto de casa. Olha aí como que a gente vai melhorar a mobilidade urbana. Você pode tirar milhões de pessoas que têm que se deslocar da periferia para o centro e vice-versa todo dia, se você colocar emprego perto da casa dele. Isso é um trabalho de fôlego, isso precisa mudar a lei de zoneamento, isso tem que ter vontade política, isso tem que ter prefeito que tenha compromisso com o nosso povo para tomar essa decisão. Nós precisamos também começar a pensar, é muito caro viver. Com certeza. A gente paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga a luz, paga a água, paga o IPTU, paga o diabo. Então é muito caro. Isso compromete a qualidade de vida das pessoas. E o nosso povo não tem, principalmente nos tempos de hoje, com pandemia, com o governo fazendo essa sacanagem, finge que dá um auxílio emergencial, mas as pessoas não conseguem nem receber na sua grande maioria. Então é necessário que a gente tome essas medidas e que a gente comece a pensar em reduzir as tarifas. Nós temos que reduzir as tarifas. Nós vamos ter que enfrentar esse debate. Nós já temos aí umas 4 ou 5 cidades em São Paulo que implementaram a tarifa zero no transporte público. É possível. A Erundina, em 1990, ela implantou, aliás, ela encaminhou um projeto para implantar a tarifa zero em São Paulo. Mas esse projeto não foi adiante porque ela tinha minoria na Câmara Municipal de São Paulo e não conseguiu aprovar. Aí as pessoas falam, mas Amazonas, Orlando Silva, nosso pré-candidato a prefeito, de onde é que vai tirar dinheiro para bancar a gratuidade? Ora, quem é beneficiário do meu transporte, quando eu saio da cidade de Tiradentes para ir para o centro da cidade trabalhar, o beneficiário do meu deslocamento não sou eu. O beneficiário do meu deslocamento é o dono do banco, é o dono da indústria, é o dono do comércio. Eles é que têm que bancar um transporte gratuito para que eu possa ir lá na empresa dele, produzir a riqueza para ele, ficar com uma pequena parcela para mim. Então, nós temos que tirar dinheiro onde tem mais dinheiro, que é dos grandes empresários. Eu não estou falando do pequeno comerciante, não, do microempresário. Eu estou falando do grande comerciante, né, daquele que tem poder econômico na nossa cidade. Eu queria também aqui, para ir encerrando aqui, ouvir um pouco vocês, quando eu estava na Câmara Municipal como vereador, eu fui o relator do bilhete único. Foi uma grande conquista o bilhete único, mas as gestões que passaram por aí foram reduzindo a importância do bilhete único, o número de viagens que você faz por um determinado período. Nós precisamos brigar na Câmara Municipal, e eu tenho certeza que você, eleita vereadora na cidade, você vai brigar para que tenha um bilhete único mais acessível para a nossa população. Quando eu fui vereador, eu também aprovei uma lei muito importante, é a Lei 13.207, que garante um emprego de 20 mil cobradores de ônibus. Vira e mexe, esses empresários querem demitir esses cobradores. Nós não podemos deixar, imaginem com essa crise de desemprego, deixar colocar mais 20 mil pais de família na rua. Então é necessário a gente ficar de olho, porque senão eles vão querer demitir esses pais de família. Tem uma outra lei que eu fiz muito importante, que vira e mexe eles querem mexer, é uma lei que obriga todas as empresas de ônibus a substituir os ônibus de motor dianteiro por motor traseiro. Por que isso? Um motorista que trabalha 30 anos dirigindo um ônibus, ele perde 30% da sua audição, ele adquire um monte de doenças, né, por conta do barulho do motor e da quentura do motor.
e os usuários também são prejudicados. A minha lei obrigou eles a trocar todos esses ônibus de motor dianteiro para motor traseiro. Alguns insistem em respeitar as leis, mas a gente tem que ir para cima e entrar com ação de cumprimento. Bom, eu acho também que a gente precisa fazer com que o poder público, antes de tomar qualquer medida, ouça a população. Então, os conselhos que nós temos, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Transporte Público, nós temos que fazer um esforço gigantesco para que isso funcione. A população não pode ser surpreendida, como está agora, sendo surpreendida com o anúncio de redução de 1.000 ônibus no sistema. Ora, quem que vai ficar prejudicado se tirar 1.000 ônibus do sistema? É a população mais carente, é a população da periferia. E para encerrar mesmo nesse primeiro bloco, eu queria dizer para você o seguinte: o prefeito pisou na bola com a sua equipe de transporte. O prefeito tomou aí 3 medidas, todas elas ineficazes para enfrentar a questão da pandemia. Primeiro, trancou algumas vias, Radial Leste, Celso Garcia, alguns corredores. Não adiantou nada, o povo dava a volta e ia para o centro da cidade, saía para trabalhar e tal. Depois eles implementaram o rodízio para o ímpar. Nós já temos um rodízio hoje, que permite tirar 30% da frota da rua. Eles fizeram um rodízio, quem tem carro par rodava num dia, quem tem carro ímpar rodava no outro dia. Não adiantou nada, porque as pessoas tinham que deixar o seu carro em casa, saía de ônibus, de trem, de metrô, a pé, de bicicleta, pegava carona, etc. E mais recentemente, o prefeito falou o seguinte: ônibus na cidade de São Paulo só vai circular com passageiro sentado. Que absurdo! Nós temos mais de 10.000 ônibus na cidade de São Paulo. Para que todos os passageiros possam andar no sistema tudo sentado, eu tenho que triplicar a frota. Outro erro absurdo. Então, foi um conjunto de erros que foram tomados pelo atual governo, que só prejudicou ainda mais essa situação de dificuldade que o nosso povo vive na cidade de São Paulo. Bom, você percebeu que a mobilidade urbana e o sistema de transporte é bastante complexo. Eu dei uma pincelada aqui em algumas questões. Se você quiser aprofundar um ou outro tema, eu estou aqui à disposição para ouvir e sempre aprender um pouco com você também. Eu é que aprendo com os meus mestres, em todos os sentidos. Nós temos o Fundurb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, e que ele tem uma destinação de 30% para a implementação do transporte público coletivo entre o sistema cicloviário e a circulação de pedestres. Como que você vê a utilização deste fundo? É aplicado? Não é aplicado? Ele existe? Ele não existe? Ele funciona? Como é que é? Pois é, ele existe e não é aplicado, e não é nem fiscalizado. Eu falei agora há pouco para você aqui sobre essa questão do subsídio. Eu defendo, e acho que a gente deve defender subsídio para aquilo que vai trazer qualidade. Então, subsídio para a saúde, para melhorar o SUS, é fundamental, nós devemos defender. O subsídio para a educação é fundamental, serviço essencial, devemos defender. O sistema de transporte é a mesma coisa. Mas, lamentavelmente, esses recursos, seja através do subsídio direto, seja através do Fundurb, que você se refere aqui, esses recursos, quando entra para o bolso dos empresários, entra para o bolso dos patrões. Eu não sou contra, nós vivemos num mundo capitalista, né? Não tem nenhum problema. O problema é quando se pensa só no lucro e esquece de investir na qualidade. E não existe transparência. É necessário ter mais transparência. É necessário que os órgãos de controle acompanhem mais a aplicação desses recursos. É necessário que a gente tenha melhores condições, através dos conselhos, de participar e opinar sobre as políticas públicas que são implementadas no transporte. Eu dei um exemplo para você agora da redução da frota. Eles conversaram com quem para tirar ônibus lá do Itaim Paulista, lá da cidade? Não conversaram com ninguém. Foi uma decisão unilateral. Isso não pode. Então, nós achamos que todo recurso que vier para o sistema de transporte é bem-vindo
mas tem que ter transparência. E eu quero saber se esse recurso, de fato, está só sendo enfiado no bolso dos empresários, conhecido como os tubarões da catraca, ou se está sendo investido, de fato, na qualidade do sistema, na melhoria das condições de trabalho dos seus trabalhadores e no conforto do usuário, que precisa ser transportado com segurança, rapidez, com a tarifa justa. É isso que nós esperamos. Uma outra coisa que está trazendo muita inquietação, e agora em tempos de pandemia, é o uso das máscaras dentro dos transportes públicos, né? E alguns motoristas estão sendo desrespeitados, estão sendo massacrados. Inclusive, teve até uma denúncia de uma passageira que agrediu o motorista porque ele simplesmente não parou no ponto, porque uma conhecida estava sem a máscara e essa amiga dele estava dentro do ônibus. O que você acha dessa violência também que os motoristas, que os cobradores sofrem, que a população acarreta? Olha, Anaí, eu já fui vereador e fui deputado. Fui dirigente da Agência Nacional do Petróleo, fui subprefeito, eu já fui secretário municipal, fui diretor da São Paulo Transporte, mas antes de tudo isso eu fui motorista e cobrador de ônibus por 25 anos, e eu tenho muito orgulho disso, né? Lamentavelmente, os motoristas e cobradores estão sofrendo bastante, e estão pagando com a vida, inclusive. Quase todo dia morre um motorista ou um cobrador na cidade de São Paulo. Os motoristas, para usar uma máscara, eles tiveram que entrar na justiça para obrigar as empresas a dar uma máscara para o motorista e cobrador. Na hora que nós somos favoráveis ao uso da máscara, enquanto não se tem uma vacina para resolver esse problema do coronavírus, a gente precisa se proteger. E a forma que tem que se proteger é evitando aglomeração. Portanto, o ônibus lotado é aglomeração. É a gente usando máscara e usando gel para lavar as mãos, para proteger as mãos. Ocorre que o governo simplesmente obriga as pessoas a entrar no ônibus com a máscara e fala para o motorista resolver. Aí o passageiro entra sem a máscara, o motorista, se chamar a atenção dele, corre risco de ser agredido. Já teve motoristas que foram agredidos, teve passageiro que foram agredidos por outros passageiros, né? Então, é necessário também que tenha um maior controle do poder público, dos agentes de segurança e, principalmente, nós estamos todos no mundo no mesmo barco. Os usuários, o motorista, o cobrador, todos nós corremos o risco de ser contaminado e levar contaminação para dentro de casa. Então, nós somos aliados. Motoristas, cobradores, passageiros têm que estar juntos. Se um tiver sem máscara, tem que chamar a atenção de forma educada. Meu amigo, por gentileza, coloque a máscara, senão eu vou ter obrigado a parar o veículo. Com educação, de ambas as partes, né? Mas eu posso dizer para você que esse assunto é um assunto que não está resolvido. Tem muitos motoristas e cobradores sendo agredidos, tem muitos ônibus que vão parar na delegacia em função desse problema, lamentavelmente. E a violência, né? Tirando essa violência, nós também, a pandemia, ela escancarou, e é o que eu venho falando constantemente, né? Ela escancarou essas desigualdades dentro da nossa sociedade, né? E São Paulo não ficaria distante nem fora desse processo. Mas os motoristas, né, na sua fala anterior, é vítima de muita violência, ausência de segurança pública nos transportes. E quando chega aos finais de semana, ou principalmente à noite, após as 21h30, a gente sabe que em algumas regiões a periculosidade é muito grande. Como você pensa esse desafio? Porque tira ônibus, os moradores ficam sem o transporte, né, ou para ir ou para vir, mas também a vida dos nossos companheiros trabalhadores também são ameaçados. É um desafio a ser enfrentado, ok? Sim, a violência, infelizmente, todos nós na rua, dentro de casa, nós corremos algum risco. E nós temos, lamentavelmente, violência de todo jeito.
Nós temos desde a violência do assalto que você pode sofrer na rua, né, da agressão que você pode sofrer na rua, como também a violência doméstica, a violência que as crianças sofrem. Então, é todo tipo de violência. Mas no transporte coletivo, o maior risco é quando o transporte, o ônibus está circulando em locais com poucas pessoas, com poucos passageiros dentro do ônibus. Nós já tivemos mais violência dentro dos ônibus. Agora não, porque há 20 anos atrás, 95% do pagamento das tarifas era feito com dinheiro. Os ônibus, inclusive, andavam com cofre dentro. Tinha bandido que entrava dentro do ônibus com pé de cabra e um revólver para arrombar o cofre, e o cobrador e o motorista sofria muito com isso. Como não tem mais circulação de dinheiro por parte do pagamento das passagens, a maioria agora dos pagamentos é feito por cartões, então só 5% é pago com dinheiro, então isso reduziu a violência, né? Mas vira e mexe, a gente vê aí ônibus ser assaltados, passageiros ser assaltados com a mão armada. A gente só resolve isso com uma presença mais ostensiva do policiamento, uma presença mais ostensiva do a polícia despreparada, que agridem os pretos, os pobres da quebrada, da periferia, né? A gente vê todo dia isso, todo dia. A gente não vê isso nos jardins, lá no Itaim, a gente não vê isso, não. Lá eles batem continência, né? Eles pedem licença. Na quebrada, não. Já vai batendo, já vai agredindo. E eu não estou inventando nada, né? É só a gente ver aí os noticiários todo dia, quem que são agredidos, quem é que são assassinados. Aqui em São Paulo, e não é só no Rio de Janeiro, não. A gente vê muito no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, aqui em São Paulo, a questão da violência é uma questão bastante preocupante. O Dória falha, o governador Dória falha muito, em todas as áreas, e falha também na segurança pública, infelizmente. Eu sei que o transporte, né, que a mobilidade urbana, ela tem alguns marcos regulatórios, né, que até mesmo para que a gente pense na questão do pedestre, na questão das ciclovias, né, das rodovias, enfim. Existe esse marco regulatório, ele realmente dá as diretrizes de como a gente tem que pensar esse plano diretor com a mobilidade reduzida para a cidade? Olha, Anaís, sim, nós temos o sistema de transporte, a pessoa não faz o que quer. Você tem regras, tem leis, tem legislação, tem a licitação, né? As empresas são concessionárias do poder público, eles são remunerados pelo serviço que eles prestam e tem um conjunto de regras. Infelizmente, muitos desrespeitam essas regras. Eu dei um exemplo aqui agora para vocês, né, agora há pouco, quando eu falei o seguinte: tem uma lei que obriga que todo o sistema de transporte tenha cobrador de ônibus. É só você olhar esses micro-ônibus, deveria rodar com cobrador. Não tem cobrador de ônibus. Todo o sistema de transporte deveria ter motor traseiro, para não fazer barulho dentro do ônibus e nem jogar fumaça dentro do ônibus. Uma lei também de minha autoria, que eu fiz em 2001. Né? Muitas empresas rodam com ônibus ainda com motor dianteiro, batendo, fazendo fumaça e tal. Então, nós temos um regramento, tem a legislação, nós temos um sindicato atuante. Eu já fui secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Né? A situação só não é pior, porque tem um sindicato que briga, que luta, tem uma militância aguerrida, uma diretoria que vai para cima, que faz até greve quando é necessário, mas se a gente não ficar atento, esses empresários aí querem arrancar o couro dos trabalhadores, pagar menos, ganhar mais, né? E se der algum prejuízo, quer tirar do salário dos trabalhadores. Vocês viram metroviários aí, né? O metrô, ontem fez uma assembleia no final do dia, depois de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, e anunciaram uma paralisação, aprovaram a greve, porque não teve acordo no TRT, ontem à tarde. E por que a greve foi anunciada e aprovada pelos trabalhadores metroviários? Porque o seu governador queria reduzir em 10% o salário, alegando que o sistema está dando prejuízo. E vai tirar das costas dos trabalhadores?
vai reduzir, demitir os trabalhadores, mas na madrugada eles viram que erraram, os empresários recuaram e os trabalhadores então foram vitoriosos, cancelaram a redução de salário, cancelaram as demissões e o nosso povo pôde contar com o serviço do metrô hoje pela manhã. Mas uma boa parcela do sistema amanheceu parado. Por que uma parcela, 80% do metrô hoje amanheceu parado? Ela só começou a normalizar a partir das 7, 8 horas da manhã, né? Porque os trabalhadores estavam manifestando contra a ameaça do governador de demitir e reduzir salários. Desafios é a mobilidade urbana para a cidade de São Paulo, mas todos os desafios a gente pensa em estratégias, né? E pensa em soluções. Eu gostaria que você, com toda a sua experiência, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, como subprefeito que teve na administração, quais são os encaminhamentos, e aí pode ficar à vontade para pôr ponto por ponto que você acha importante para que a gente tenha uma São Paulo melhor dentro da pasta mobilidade urbana. Tá certo. Bom, eu acho que a gente vai precisar... outro dia eu estava num debate como esse aqui, lá com a nossa turma da cidade de São José dos Campos. E o tema era mobilidade urbana. E eu que vivo aqui em São Paulo a vida inteira, eu achei que era só aqui que um trabalhador ficava 2h30 para chegar do trabalho, da casa ao trabalho, e mais 2 horas, 2h30 do trabalho para casa. E eu fiquei surpreso que lá em São José dos Campos, uma cidade grande, né? São José é uma cidade grande. Lá em São José, lá os trabalhadores também ficam 2 horas dentro de um ônibus para chegar no seu trabalho. Eu considero que a gente precisa começar a reverter isso. É muito oneroso para os trabalhadores ficar dentro de um sistema de transporte, uma parcela grande da sua vida. Ele fica 4, 5 horas dentro de um ônibus. Esse tempo ele poderia estar em lazer com a sua família, poderia estar no cinema, poderia estar no teatro, ou simplesmente dormindo. Ele gasta uma boa parte do seu tempo se deslocando, e ele não é remunerado por isso. A gente precisava debater isso. Na hora que eu saio da minha casa para ir trabalhar na empresa, eu já estou à disposição da empresa. Então, isso a gente precisava fazer esse debate. É necessário também a gente enfrentar essa questão da tarifa zero. Tem 2 coisas muito importantes no sistema que a gente precisa, e ontem eu conversava com outro amigo especialista em transporte, que é essa questão da tarifa zero, temos que enfrentar esse debate, né? E também a gente tem que ter a coragem de ter uma empresa pública reguladora do sistema. Eu repito aqui que hoje a tarifa ela é definida por uma planilha de custo, e o poder público não participa dessa planilha de custo. Quem faz essa planilha de custo são os empresários, os donos das empresas, que só pensam no lucro, não pensam no conforto, na melhoria da qualidade do sistema. Então, acho que a gente vai precisar, e você, tenho certeza que na Câmara Municipal vai pautar esse assunto de mobilidade urbana, de melhoria no sistema de transporte. Nós tivemos aí, o mundo do trabalho está mudando bastante. Nós estamos vivendo aí agora um processo de uberização, né? Vocês veem aí os aplicativos. São milhares e milhares, milhões de pessoas no mundo todo trabalhando por aplicativo, né? Isso também é mobilidade, isso também é meio de transporte. Essas pessoas que transportam outras pessoas são trabalhadores, tem aqueles que transportam alimento, né? Trabalha com iFood, etc. Aliás, eles estão fazendo greve, teve 2 greves já que envolveu esses trabalhadores aqui no Brasil e mais alguns países da Europa. A gente vai precisar também enfrentar, não dá para que esses trabalhadores trabalhem sem nenhuma proteção social, sem nenhuma garantia. Não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem previdência social, eles não têm onde reclamar.
Se você estiver andando com a sua bicicleta, cair, quebrou a perna, você é descartado, não serve para mais nada, né? A pessoa que recebe o lanche em casa não tem responsabilidade. O dono do restaurante que você está levando a pizza, da pizzaria, também não tem responsabilidade. O dono do aplicativo também não tem responsabilidade. Então, isso não pode ficar desse jeito. É necessário que a gente tenha legislação dura com relação a isso. Esses trabalhadores precisam ter proteção. Eles não podem continuar morrendo por aí, trabalhando estafante 18, 20 horas por dia para poder levar R$100 para casa, R$50 para casa. Então, nós vamos precisar estar enfrentando isso. A mobilidade urbana e o transporte público, a gente precisa, cidades como São Paulo, a gente precisa investir no transporte de massa. Nós precisamos ter mais ônibus articulado, biarticulado, VLT, veículos leves sobre trilhos, e VLT, veículos leves sobre pneus. São vagões que andam em grandes vias elevadas, transportando centenas de pessoas em cada viagem. Isso faz com que você evite mais ônibus na rua para piorar o trânsito. Mas não tem jeito. São Paulo tem 8 milhões de automóveis. De alguma forma, a gente vai ter que restringir a circulação de automóveis. Não pode eu andar no ônibus lotado e uma pessoa só andar dentro de um carrão sozinha, ocupando o mesmo espaço e sem pagar, sem ter nenhuma oneração por conta disso. É necessário que a gente restrinja a circulação de automóveis, mas isso só vai ser possível. A gente só vai ganhar as pessoas para deixar o seu automóvel em casa quando você oferecer um transporte público de qualidade, com aqueles conceitos que eu estabeleci agora. O transporte precisa ser rápido, seguro, eficiente, com tarifa justa. Aí sim eu vou motivar as pessoas a deixar o seu automóvel em casa. Se eu não oferecer um transporte com essas qualidades, como é que eu vou convencer as pessoas a deixar seu automóvel em casa? Aí saem as pessoas com seus automóveis, com seus ônibus, os ônibus saem lotados e fica todo mundo parado no trânsito, de manhã e de tarde. Nós temos que enfrentar isso. Qual é São Paulo que nós queremos? Qual é o tipo de mobilidade que nós queremos para o nosso povo? O direito de ir e vir está comprometido. Quem tem mais dinheiro pode viajar com mais conforto. Quem não tem dinheiro, viaja em sardinha em lata. Nós precisamos democratizar mais o acesso ao meio de transporte, porque hoje, infelizmente, uma boa parte do nosso povo não anda nem de ônibus, nem de metrô, porque não tem dinheiro. Nós precisamos, o Vital Nolasco, é um militante do PCdoB, foi vereador nessa cidade. Há muitos anos atrás, ele fez uma lei garantindo o passe para o desempregado. Essa lei nunca foi aplicada na cidade de São Paulo. Precisa ser aplicado. Nós precisamos garantir o direito dos desempregados poder se deslocar na cidade para procurar emprego. Esse direito não é garantido, né? E a lei existe, basta aplicá-la. Infelizmente, essa lei não foi aplicada até hoje. Eu falava aqui para vocês da padronização das calçadas. Quando eu fui subprefeito da Sé, nós conseguimos ali, em vários pontos da cidade, fazer com que toda a fiação elétrica, em vez dela ir pelos postes para ficar caindo na cabeça das pessoas, nós fizemos uma experiência, infelizmente uma experiência ainda muito pequena, de colocar toda a fiação elétrica de forma subterrânea, porque aí você tira os postes para as pessoas não ficarem atropelando os postes. As calçadas precisam ser padronizadas, na medida que você não quebre o pé, não caia no buraco. O número de acidentes que nós temos na nossa cidade, de pessoas que se acidentam nas calçadas esburacadas, eu não estou nem falando dos buracos que os automóveis também sofrem, as pessoas sofrem caindo com seus automóveis nos buracos. Eu estou falando do calçamento mesmo, que é uma coisa básica. A primeira coisa que você faz quando sai da sua casa de manhã para trabalhar é pisar na calçada, né? Então, esse direito de deslocamento a pé também fica comprometido se você não tem um sistema eficiente de calçamento, um sistema onde você tem uma certa... Eu não estou falando de boniteza, a calçada bonita, estou falando de uma calçada eficiente. Ela, para ser eficiente, ela não precisa nem ser bonita, ela basta não ter os buracos para quebrar as pernas das pessoas no dia a dia. Eu acho que era um pouco isso, né? Esse negócio eu passei aqui, você veja bem, esse negócio da tarifa zero, as pessoas falam, mas isso é uma utopia,
que isso não existe. Diversas cidades na França têm a tarifa zero. Diversas cidades em vários países da Europa têm a tarifa zero. Aqui em São Paulo, em Vargem Grande Paulista, nós temos a tarifa zero. Em Pirapora do Bom Jesus, tarifa zero. Infelizmente, ainda é cidade pequena. Quem sabe um dia a gente pode ter tarifa zero em São Paulo, Guarulhos, Campinas, nas cidades grandes. Acho que esse, assim, é um grande desafio. Creio que você, na Câmara Municipal, você vai ser demandada por muitos assuntos, né? Por muitos assuntos. Mas esse assunto de mobilidade urbana e transporte público é um assunto que consome muito recursos financeiros, recursos públicos, e consome muito tempo, porque, infelizmente, né, uma boa parte dos nossos empresários aqui em São Paulo não tem muita preocupação em transportar as pessoas com qualidade. A preocupação deles é apenas com os lucros, em ficar cada vez mais milionário. A gente vai ter que procurar reverter essa situação, e a gente só vai reverter essa situação na Câmara Municipal se tiver vereadores e vereadoras combativas como você, Anaí, com essa disposição, com essa garra de defender quem mais precisa na Câmara Municipal de São Paulo. Com certeza. Você tocou em 2 pontos que são pertinentes, né? Você falou do pedágio urbano, e aí vem um questionamento. A cidade, os moradores, os trabalhadores já pagam tantas taxas, entendeu? Será que essa não seria mais uma taxa? É uma pergunta. E a outra é sobre as malhas viárias. Né? Porque, por exemplo, a gente está fazendo asfalto, tá? E vira e mexe, o asfalto está ruim, causando buraco, causando acidente, e isso a gente sabe que onera a cidade, né? Essa malha viária. Então, queria que você falasse um pouquinho só, porque nós temos acho que mais 15 minutos de bate-papo, que olha, e realmente eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você. Muito bom. Muito bem. Se der tempo aqui, eu falo um pouquinho da minha experiência, da minha passagem pela subprefeitura da Sé, com uma experiência muito positiva. Mas é o seguinte, a questão do pedágio, eu já disse aqui antes, é polêmico, né? Mas eu não acho justo que a pessoa pague o seu IPVA lá em Campinas e venha circular com o seu carro aqui em São Paulo e não pague nada aqui, né? Eu não estou dizendo que nós temos que ter pedágio para todo mundo, porque a gente sabe que uma parcela grande do nosso povo utiliza o seu automóvel, o seu veículo para se deslocar, é o mecânico, é aquele que presta serviço na casa das pessoas, que tem que se deslocar e tal. Eu estou falando daqueles que vêm de outros municípios, né, que recolhem para lá e não pagam nenhum tributo aqui na cidade de São Paulo. A gente deveria estudar o assunto, ouvir mais, para evitar que seja implantada qualquer coisa empurrada de goela abaixo. É isso que eu falei agora há pouco, né? O conselho tem que funcionar. Então, acho que você, eleita vereadora, deve chamar uma audiência pública na Câmara e perguntar o que o povo acha disso, né? Se é bom, se não é bom e tal. A questão da malha, infelizmente, aqui em São Paulo, principalmente no período das chuvas, né? Nosso asfalto, infelizmente, a correção dele é feita com péssimas qualidades. Eu acompanhei isso quando eu estava no governo passado, aqui, o Haddad era prefeito, e eu brigava muito com as equipes que faziam o asfalto, porque surgia ali um buraco, ia lá e jogava lá um pouco de asfalto e criava ali uma situação, uma medida paliativa, né? Fazia o... E quando formos fazer a manutenção, os remendos, fazer com mais eficiência, para aquele buraco não voltar no outro dia. Então, é questão de manutenção. Eu poderia falar aqui das energias, que tem muitos problemas na cidade, mas se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho da minha passagem pela subprefeitura da Sé. Posso? Com certeza! Aliás, tem um camarada aqui, o Jarbas Monteiro, está mandando várias mensagens, parabenizando
essa nossa live, a sua participação, a sua fala, diz que trabalhou com você lá na CMCC e que você era a pessoa. Obrigado, Jarbas. Também quero agradecer a minha Iá, Elisângela, Simone Nascimento, que também estão parabenizando por essa discussão. É importante fazer essa discussão com a população. Legal, um abraço aí para o Jada e por todos os internautas que acompanham aí o seu trabalho. Eu acho que essa audiência é merecida, né? Você é uma pessoa muito querida e sempre sua audiência é bastante grande aí, eu tenho acompanhado também. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que a minha origem é operária, da quebrada, da periferia, 50 anos de Itaim Paulista. Eu até imaginei que um dia eu seria subprefeito de Itaim Paulista, de Guaianazes, cidade de Tiradentes, que é a minha quebrada, onde está a minha família. Mas quis o destino e a política que eu virasse subprefeito da Sé. Isso aconteceu por uma decisão do PCdoB, que me indicou. Eu nem disputei a reeleição de deputado em 2014, porque eu fui assumir a subprefeitura da Sé. E a experiência de um trabalhador, de um operário, fazer a gestão pública de uma subprefeitura, a principal delas, né, que tem o maior orçamento da Sé, para mim foi uma experiência muito importante. E eu sempre que posso, eu falo um pouco da minha passagem por lá, né? A primeira coisa que nós fizemos ali foi repensar o espaço público, porque nós achamos que a nossa cidade precisa ter os seus espaços públicos mais democratizados, né? O espaço é público, não pode ser vendido, não pode ser pessoas privilegiadas para usar espaço público e a grande maioria ficar por lado de fora. Eu me lembro que a primeira medida que eu tomei, eu fui dar uma volta na região central, eu vi um monte de praça, tudo cercado com grades com 2,5 metros de altura. Eu falei para o prefeito Haddad, prefeito, essas praças cheias de grades aqui, eu vou tirar essas grades. Ele falou, rapaz, você vai tirar as grades? Eu estou pensando em tirar. Aí eu comecei a fazer uma consulta, numa audiência que nós fizemos, todo mundo concordou. Eu determinei a retirada de grades de 30 praças na região central. 30 praças. Eu me lembro que eu cheguei numa praça do Bom Retiro, tinha um casal de idosos conversando, aliás, 2 idosas estavam conversando e estavam ali emocionada. E eu, sem me apresentar, sentei do lado delas, falei, eu queria saber por que vocês estão tão felizes. Eu falei, aí uma falou assim, olha, eu estou feliz porque eu moro aqui há 30 anos e nunca tinha tido a oportunidade de entrar aqui nessa praça e sentar no banco da praça. E tem uma vizinha minha, uma vizinha que mora no mesmo prédio, depois de 30 anos eu vim conhecê-la na praça. E eu só conheci porque o governo retirou a grade das praças. O governo, no caso, a subprefeitura Sé e eu que estava ali. Eu me apresentei para elas, falei que eu era o responsável por aquilo, elas ficaram emocionadas, agradeceram, etc. e tal. Bom, e por que as praças eram cercadas com grades? Porque os governos que passaram pela subprefeitura da Sé, eles tinham nojo de moradores de rua. Os moradores em situação de rua entram dentro das praças e ficam comendo comida, deitados na beira das praças, deixam a praça feia, na visão deles. Eu falei negativo. E aí, com essa decisão, não entrava nas praças nem os moradores em situação de rua, nem os moradores do prédio no entorno, nem ninguém. Então, foi uma decisão importante. Nós democratizamos, de fato, a região do centro, retirando as grades, a cidade fica feia, cheia de grades para tudo quanto é lado. Nós criamos o programa Centro Aberto. Aí foi uma iniciativa do próprio prefeito Haddad, mas eu fui o responsável de implantar o programa Rua Aberta, digo melhor, Rua Aberta. É aquela Avenida Paulista que vocês veem lá, todo domingo de feriado, fica aberta. Foi eu que implantei aquilo lá, né? E quando foi para mim fazer o anúncio da implantação, eu fiz uma audiência pública no vão livre do MASP, eu quase fui linchado pela população. Um absurdo! Isso aqui é para carro. Não pode fechar aqui para as pessoas ficar aqui dia de domingo tomando conta da Paulista. Bom, nós resolvemos peitar e fizemos uma experiência. Depois de 3 meses de experiência, a população me encarregou no colo
parabéns, era por aí mesmo, tá certo. Ou seja, a população precisa fazer as suas experiências, né? Nós tivemos também os parklets, os mini parklets, mini praças, né? Na realidade, isso aqui não foi nós que inventamos, não. Isso aí nós copiamos lá da Europa. Na Europa tem coisas boas também. E nós começamos a fazer aqui, porque não tem nenhum problema em copiar coisa boa. Se é boa, vamos fazer, né? Se é boa para a população. Com certeza. É aquelas mini praças que você faz estendido, tira a vaga de 2 automóveis na via carroçável e coloca ali um equipamento com guarda-sol para as pessoas sentarem e tal. Fizemos 30 desses na região central. Nós fizemos também um programa chamado Centro Aberto, no Largo São Bento, Largo Paissandu, Lago São Francisco. Você pode passar lá, você vai ver assim uns equipamentos grandes, onde as pessoas ficam sentadas, tem uns guarda-sóis e tal. Aquilo ali a população não podia nem chegar perto. Era a Cracolândia que tinha. Os moradores em situação de rua ali, desconfortável. Nós colocamos bancos, colocamos guarda-sóis, cadeira de praia, né? E ali as pessoas podem sentar ali para ler um livro, para ficar apreciando aquela arquitetura urbanística da região central. Ou seja, medidas simples, a democratização dos espaços públicos. Isso foi fundamental ali também na região central. Na região central, nós fizemos um montão de outras coisas, né? Você pega ali o Mirante 9 de Julho, atrás do MASP, ali tem um mirante, hoje ali funciona um café, tem uma escadaria grande, bonita. Aquilo ali estava abandonado há 40 anos. Há 40 anos, e tinha uma Cracolândia ali. Eu falei para o prefeito, prefeito, a gente tem que limpar isso aqui, tirar, porque tinha lá 40 caminhões de lixo, nós tiramos de lá, arrumar um espaço mais adequado para os moradores em situação de rua, que estavam jogados debaixo do viaduto, e criar um espaço ali de convivência, né? Nós fizemos um chamamento público, 5 empresas se apresentaram e teve uma que ganhou. E você sabe qual foi a condição que essa empresa principal que a empresa ganhou? Não. Porque a empresa que se obrigasse a contratar moradores de ruas, treinar para virar garçom, levaria uma pontuação a mais. E isso aconteceu. Que legal. Teve morador de rua que estava morando naquele espaço, né? Aquilo virou uma cafeteria, uma lancheteria, e lá tem moradores de rua que até hoje trabalham lá, foram treinados, e hoje dignamente recebe ali um salário por isso. Então, são medidas simples assim, que a gente pode fazer com que a vida seja melhor, menos carrancuda em São Paulo, aproveitar melhor os espaços públicos, né? Os espaços de convivência. As pessoas não podem viver trancadas nos seus apartamentos, tem que descer e frequentar a presença, tem que colocar equipamentos, tem que tratar bem a terceira idade, tem que tratar bem os idosos. Isso a gente fez bem na Sé. Eu fiz uma audiência pública na Sé para saber o que os idosos pensavam. Lá na Uninove tem um auditório, nós colocamos lá 500 idosos que moram no centro. 500. E nesse dia eu sentei lá e eu falei, hoje eu não vou falar, hoje eu quero só ouvir. E eu fiquei 3 horas ouvindo os idosos. Eu vi as coisas mais bonitas, muitas reivindicações, mas teve uma coisa que calou fundo. Os idosos falaram o seguinte, vários deles. Falou, prefeito, subprefeito do Amazonas, nossa renda como aposentado é muito pequena. A gente gostaria de melhorar a nossa renda. Eu falei, olha, isso é muito difícil, né? O que eu posso fazer? Aí eles falaram assim, faça uma feira de artes e artesanato para nós. Aí eu falei, mas que ideia brilhante. Para concluir essa parte, eu queria dizer para você o seguinte, hoje tem uma feira só para idosos na região central, que ocorre 2 vezes por mês, uma hora na Praça da República, outra hora na Praça da Liberdade, outra hora na Praça Dom José Gaspar. É uma feira onde os idosos produzem os seus artesanatos, o crochê, faz as suas coisinhas, e 2 vezes por mês eles vão numa praça pública, numas barraquinhas padronizadas, e colocam ali aquilo para vender. Reivindicação deles. Não precisa dizer a felicidade que eles ficaram.
E o atual governo acabou um montão de coisa boa. Mas isso o Bruno Covas, não conseguiu acabar, porque se acabar, os idosos vão ficar nervosos e vão pegar no pé dele. Você vê, coisa simples, mas que ajudou ali a melhorar a renda dos aposentados que recebem tão pouco na nossa cidade. Amazonas, nós chegamos ao fim, né, da nossa live. Eu quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você. Fiz várias anotações, iremos conversar outras vezes, porque nós precisamos de uma São Paulo melhor. E eu acredito que o movimento 65 é o melhor para São Paulo. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Minha gratidão a você e todos os internautas que estiveram conosco nessa tarde. Eu aqui agradeço e eu queria dizer para você o seguinte, que tudo que eu falei aqui da região central, a principal lição que eu tirei é o seguinte, que tudo que eu fiz na região central é possível fazer em toda a periferia da cidade de São Paulo. Mas, infelizmente, né, os governos passam por aí e não faz. Anaí, eu desejo sucesso nessa empreitada para você. Parabéns pela iniciativa de estar enfrentando essa pré-candidatura. Conte com o nosso apoio, conte com a nossa ajuda, o que a gente puder ajudar para que você possa conquistar esse mandato. Quem vai ganhar não é você, não. Quem vai ganhar é a cidade de São Paulo, de ter uma pessoa como você representando a nossa turma na Câmara Municipal. Valeu, um abraço a você, toda a sua equipe e os internautas que nos acompanharam. Tchau. Obrigado, obrigado. E eu quero agradecer toda a minha comunicação, viu? Porque se não são eles, olha, o negócio não funciona. Ao Rodrigo, ao Cauã, a Kise, meu muito obrigada. Gente, tchau. Tchau.